Boa noite, gente! Boa noite, sejam bem-vindas! Oi, Yara! Hoje você me esperou nesses horários malucos? Que horas que é aí agora? Sejam bem-vindas! Quem mais que entrou já? Gi, Ribeiro Celeste, Assi, Nunes. Sejam bem-vindas! Deixa eu só ver se tá tudo ok aqui, que à noite sou eu que cuido de tudo. Para ver se tá transmitindo tudo certinho, mas eu acho que sim. E daí a última coisa é aqui. Sejam bem-vindas, que bom que vocês estão aqui comigo. A gente teve um pequeno atraso. Oi, Clau, tudo bem? A gente teve um pequeno atraso que a Joyce pediu aí uma meia horinha para poder participar aqui com a gente, tá? Então eu peço desculpas também, enfim, acontecem imprevistos. E eu tô muito feliz que vocês estão aqui. Olha aí, a Joyce já entrou. E o intuito de fazer essas lives nessa semana, gente, todas as noites eu tô trazendo uma confeiteira que é muito inspiração e que eu tenho certeza que vai somar muito na jornada, na caminhada de vocês também. E hoje, com muito carinho, muito amor, eu vou conversar, bater um papo e conhecer o coração de mais uma confeiteira que me inspira demais, que é a Joyce Lima, da Ateliê de Açúcar, tá? E vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco da história dela, caso alguém não conheça ainda, né? E também da gente poder trocar aí para entender melhor como é que foi a caminhada dela, mas a parte de dentro, né? Quais foram as ferramentas que ela usou para alcançar os resultados que ela teve. Ela é uma confeiteira incrível, referência em todo o estado, né? Foi a primeira loja, o primeiro ateliê de confeitaria, de doces refinados, de doces artesanais do estado do Mato Grosso, né? Então ela é assim, ó, só luz. Fiquei encantada de conhecer um pouco mais a história dela. E eu e a Joyce, a gente troca áudios infinitos, né? As nossas mensagens normalmente vão para mais de 10 minutos, às vezes, não é isso? E eu tô muito feliz de poder compartilhar esse momento aqui. Então, fiquem à vontade e recomendo mesmo que vocês coloquem um aviãozinho aqui e enviem essa live para todas as confeiteiras que vocês conhecem e para que vocês possam somar assim junto com a gente hoje, tá bom? Deixa eu chamar então, sem mais atrasos, pra gente já começar. Vamos lá. E aí a gente começa. Oi, lindeza! Boa noite, Joyce. Seja bem-vinda, muito bem-vinda, amor. Obrigada pelo convite, pelo carinho. Eu tava aqui rindo dos nossos, como você me apresentou a expressão dos nossos podcasts. Não é nem áudio, mas é podcast que a gente troca. Isso é uma delícia, né? Porque a gente soma, né? Aí a gente cresce juntas, não é isso? É verdade. E olha que são conversas que agregariam muito para todo mundo, né? Não é uma coisa entre nós, são situações que têm a ver com a vida de toda confeiteira. E eu tive bem esse intuito mesmo, sabe, Joyce, de chamar pessoas que eu conheço, que eu tenho contato, que me inspiram, que já me ensinaram tantas coisas, né? Poxa, a gente não se conhece pessoalmente, né? A gente se conheceu até relativamente faz bem pouco tempo, através de uma mentoria que enfim, né, acabou aproximando várias confeiteiras incríveis. E a partir dali, olha, te juro, quanto mais eu conheço você, a tua história e as conversas que a gente tem, mais soma na minha caminhada. Então, eu só tenho a agradecer você por estar aqui hoje, viu? Obrigada mesmo. Eu que agradeço. A admiração é mútua. Então, vamos lá, Joyce. Eu conheci um pouco da tua história, né? Mas, gente, ela é uma caminhada gigante, mas me impressionou muito, muito, muito. E eu realmente não sabia dessa parte, que você foi a primeira confeiteira a ter um ateliê aí com doces personalizados, com toda essa parte artesanal do teu estado, né, do Mato Grosso, que é vizinho do estado de onde é a minha família, que é o Mato Grosso do Sul. Então eu tenho também muito carinho, tenho muitos parentes, muitos familiares aí na tua região. E eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que foi, de onde que veio essa ideia para o pessoal entender, caso quem não te conhece ainda, para saber um pouco mais da tua história. Sim, então, foi algo que aconteceu, como que eu posso dizer, como grande parte, talvez, da vida. Assim, antes de chegar na parte, né, como que eu comecei com o primeiro ateliê do estado do Mato Grosso, vem o porquê, né, de eu entrar para a confeitaria lá atrás.
no primeiro aninho da minha filha. Como grande parte, eu acho que nesse mercado é muito difícil alguém que fala assim, eu quero ganhar dinheiro com a confeitaria. Na verdade, nasce de alguma paixão, né? Nasce por algum acaso sempre a relação de uma confeiteira com esse universo. E no aniversário de 1 ano da minha filha, eu resolvi que queria um bolo de pasta americana, porque eu vi na internet, eu abri a internet e pesquisando o bolo do aniversário dela, vi lá algumas coisas que eu estava procurando, mas de repente apareceu um bolo de pasta americana e era uma novidade muito grande. Há 15 anos atrás era uma coisa assim que ninguém via de perto, era uma novidade que a gente só via pela internet, assim. E verdade. Apareceu aquele bolo e eu fiquei apaixonada. Eu pensei em procurar alguém que pudesse fazer. E a única pessoa que poderia fazer na cidade que eu morava não tinha agenda para me atender. E aí eu resolvi fazer. Resolvi fazer eu mesma. Sempre fui a confeiteira das amigas. Desafiadoríssimo, né? Sempre fui a confeiteira das amigas e naquele momento eu falei, vou tentar, né? Vou tentar e se der tudo certo, minha filha vai ficar muito feliz. Só pensava nela ali naquele momento. Fiz, deu certo. Todo mundo queria saber quem fez, aonde podia encomendar. E eu só tinha feito aquele. Então, assim, eu falei, vou precisar aprender um pouco mais para poder fazer para você, quem estava procurando, né? Quem queria. E aí eu comecei a estudar o mercado da confeitaria, era algo muito novo ainda, mas me chamou a atenção porque eu amo coisas diferentes, amo novidade, me chamou muito a atenção e foi aí que eu comecei a desbravar esse universo, pesquisando, estudando. Foi aí que eu comecei a ir atrás de congressos, cursos, poucos que haviam ainda naquele tempo. E aí, nessa história toda, chegar na parte em onde eu abri o primeiro ateliê de confeitaria do estado, foi bem à frente dessa trajetória toda, né? Mas quando eu cheguei a montar o ateliê aqui no Grosso, realmente só haviam docerias que, porventura, atendiam também algum pedido de bolos personalizados, mas o meu foi o primeiro exclusivo desse segmento, exclusivo para confeitaria personalizada, que entrou com todo o know-how assim, de confeitaria artística, bolos, doces personalizados para festas e tudo mais. Por isso, o primeiro ateliê de confeitaria artística do estado. Que incrível, Joyce, que incrível. Sensacional. Guria, o que eu percebi da tua história muito é que você foi muito resiliente, né? E você foi muito confiante na caminhada que você queria ter, né, Joyce? Você, nesse momento ali em que você sonhou com aquele ateliê, você nem sabia como é que ia chegar nas tuas mãos. Você até comentou, né, que você não tinha a menor ideia, chegou a cogitar que não era para você ter aquele espaço, né? Ter tudo aquilo prontinho, já tão perfeito, né? E você foi resiliente, né? Você falou, você acalmou o coração. Você podia ter falado, não é para mim. Você até comentou na sequência de vídeos ali que eu vi agora há pouco nos seus destaques, né? Poxa, esse negócio não é para mim. Você tava ali com o pezinho, vou, não vou. E me pareceu que na tua caminhada veio muita resiliência junto com isso, né? Então você, me parece assim que eu vejo você, quando eu vi a sequência de stories, você contando naquela animação, naquela emoção, que você meio que acalmou o coração, confiou. Da onde que veio essa não é uma paz, porque a gente fica angustiada, fica nervosa, né? Mas da onde que veio essa serenidade, essa coisa assim de olhar para dentro e falar assim, não, eu vou confiar no processo, eu sei o que eu estou fazendo, eu confio no meu trabalho. Da onde que veio? Porque muito mais do que só a gente falar, né? Que a tua caminhada é incrível, que você é talentosa demais, que você é uma confeiteira, nossa, tipo, uma das melhores do Brasil, sem a menor sombra de dúvidas. Mas onde é que vem essa calma, essa coisa que vem de dentro, assim, para você confiar no processo e realmente entregar ele? Conta pra gente. Nossa, Laís, aí vem da espiritualidade mesmo, sabe? Uma confiança tremenda em Deus. A ansiedade que deixa a gente assim, né? Com medo. É a ansiedade que já nos leva enfim, já leva pro ambiente do medo, que não, eu acho que não vai dar certo, e aí, de repente, eu tenho esse perfil muito nato em mim, respirar, falar, não, peraí,
Deus sabe o que faz. Se for para ser, será. Na verdade, eu nunca cheguei a pensar que não era para mim, mas quando eu vi toda a estrutura que estava pronta na minha mão, eu não via possibilidade financeira de ser meu naquele momento. Uhum. Eu tenho um lema, Laís, que eu sempre falo para os meus colaboradores, principalmente quando tem alguém entrando, ou quando tem alguma técnica que só eu faço e algum colaborador tem que fazer, porque eu não vou ter como fazer, né? Eu não vou estar presente, ele precisa executar. Quando viram para mim e falam, eu não sei fazer isso, ou então eu não consigo fazer isso, eu lembro eles que se eu faço, eles também fazem. Então, assim, não tem nada assim que eu olhe que eu acho que não seja para mim, mas dá aquele medo, aquela sensação de que eu não me planejei para aquilo. E foi o que aconteceu quando eu me deparei com a estrutura do ateliê prontinha do jeito que eu sonhei. Você comentou aí, talvez, né, quem está vendo no contexto não sabe o contexto do que você está falando aí, mas o que aconteceu? O ateliê, como é hoje, a estrutura que eu tenho hoje do ateliê, ela realmente veio pronta para mim, porque eu tinha, né, começado a minha trajetória no meu apartamento, e do meu apartamento eu montei o meu primeiro ateliê fora de casa, foi um sobrado super bonitinho, que tinha acabado de ser construído perto do prédio que eu morava. Dali eu entendi que na minha cozinha não cabia mais tudo que eu queria oferecer para os meus clientes, toda a estrutura que eu precisava para trabalhar, né? Porque quem tá em casa ainda sabe, né, o quanto é difícil ali conseguir lutar o espaço entre os alimentos da sua casa e os produtos da sua produção. Ter espaço, a gente sabe o quanto a gente precisa de uma prateleira inteira para pôr um bolo, né? E aí, bancada, né? E quando a gente consegue dar aquela evoluída legal, a gente consegue ter 2 geladeiras, mas aí também vou te falar, né? Para qualquer cozinha, 2 geladeiras é um tormento, se você já não tiver uma casa grande, uma cozinha grande. Então eu estava naquele dilema, eu morava num apartamento com a cozinha pequena, tamanho padrão, e não tinha espaço, não tinha mais espaço para nada. Mesmo tendo trocado a minha geladeira menor por uma enorme, ainda assim não era suficiente, graças a Deus, para a demanda que estava acontecendo ali. E eu não quis deixar aquilo morrer, eu não quis relutar para o que estava acontecendo. Aí eu fui, aluguei com toda a confiança do mundo que ia dar tudo certo, porque quando eu me proponho a fazer um negócio, eu vou lá e faço. E aí eu fiz aquele investimento ali de alugar um espaço, coloquei o máximo que eu podia ali de utensílios e equipamentos dentro da minha disponibilidade financeira, que não era muito. Hoje, quem vê a história da ateliê, quem vê a estrutura da ateliê, quem vê minha trajetória, por baixo, imagina que eu tenha, enfim, nascido em berço esplêndido e foi só uma questão de, enfim, colocar os investimentos aqui e ali. Não foi bem assim. Sim. Foi tudo construído pouco a pouco mesmo. É o que eu sempre digo. Fator decisivo, chave para tudo é coragem. E eu tive em cada fase em que eu comecei a empreender na confeitaria. Então, ali naquele momento que eu aluguei meu primeiro espaço, estava me sentindo plena, realizada, com meu pequeno negócio andando. E aí, um belo dia, um ano depois que eu já estava ali naquele novo espaço, estava fluindo, estava acontecendo. Depois que eu mudei para essa nova estrutura, eu contratei uma pessoa para me ajudar com atendimento. Aí depois eu comecei a contratar pessoas para me ajudar na produção. Já tinha uma pessoa para me ajudar com a limpeza e uma no atendimento. Aí depois eu comecei a contratar para me ajudarem na produção. Quando eu estava ali engatinhando, pensando que a coisa já estava, enfim, legal, veio um amigo e me disse que tinha uma doceria que tinha acabado de ser montada e aquele espaço estava, aliás, de que o antigo proprietário estava vendendo tudo ali, a parte, item por item, se eu não quis ir lá ver se não tinha alguma coisa que me interessava. E eu fui sem dinheiro nem pro liquidificador. Falei, não custa nada ver, né? Não custa nada ver o que tem lá. E aí cheguei lá, pensa, a pessoa abriu a porta assim, olhou, nossa, minha perna tremeu. Foi assim. Foi tremendo. Eu olhei para tudo e falei, meu Deus, era desse jeitinho, Senhor. Cada coisa no lugar, o lustre, o papel de parede, sabe, a vitrine, tudo. Eu falei, meu Deus, era assim, Senhor.
E aí, naquilo que eu entrei, o proprietário me explicou as coisas que estavam à venda ali, me entregou uma lista com tudo, valores. E eu olhava para aquela lista e olhava para tudo e ficava pensando, meu Deus, queria tudo que está aqui. E aí, nesse momento, aconteceu dele querer conhecer minha história, contei minha história para ele. E ele me contou que aquilo tudo ali ele construiu para existir, para funcionar. E que ele estava vendendo porque não deu certo para o que ele tinha planejado. Era um negócio, era um investimento. Ele tem outros grandes negócios. Não era assim o investimento da vida dele. Aquilo ali foi um investimento à parte para a filha, mas não ia ter como eles continuarem com o negócio. Então, assim, tinha acabado de abrir, tinha 3 meses de funcionamento. Nossa. E lindo, sabe? Tudo perfeito. Produção, então, quando eu entrei na cozinha, meu Deus, chega assim, a lágrima caiu. Eu falei, Senhor, do jeitinho que eu sonhei. E nisso que eu contei minha história para ele virou para mim e falou, olha, isso aqui tinha que ser seu, do jeitinho que tá aqui. Porque seria lindo ver isso aqui continuar funcionando. Não construir isso aqui para morrer, né? Para ficar perdido. E aí ele falou assim, olha, por que você não fica com tudo? E eu virei para ele, falei que eu não tinha condições, não tinha dinheiro, né, para comprar tudo. Aliás, eu tinha ido lá ver o que dava para eu comprar. Não, imagina comprar tudo, né? E aí ele virou para mim e falou assim, olha, faz o seguinte, eu vou te dar um mês para você pensar, ver o que você pode fazer, e aí você volta e me diz, né, se você quer ficar com tudo. E eu saí dali, Laís, não foi pensando, não é para mim, foi pensando, meu Deus, era tudo que eu queria, mas eu não tenho condições, como que eu vou fazer? E a possibilidade que ele me deu de ver se eu tinha como comprar, era zero na minha cabeça, porque qualquer financiamento, coisas assim que a gente vai pegar hoje no banco, você precisa ter o dobro de patrimônio para poder comprovar. Então, assim, na minha cabeça era possibilidade zero. Na minha cabeça, mas o coração a mil pensando que poderia dar certo de alguma forma. E aconteceu, deu tudo certo, porque nessa minha trajetória eu acho que eu colecionei pessoas que confiaram em mim a todo momento. E aconteceu do nosso padrinho de casamento virar naquele momento, quando ele soube daquele sonho ali, né, que estava diante dos meus olhos. E ele virou e falou, olha, compra, vai lá e compra, depois você me devolve como você puder. Então, assim, foi lindo de arrepiar, de ver, assim, eu falo, a minha história com o ateliê não é uma história, é um testemunho, sabe, Laís? É um testemunho, porque Deus agiu em todos os processos, porque eu acreditei, porque eu estava disposta a prosperar para levar outras pessoas a prosperarem junto comigo, eu acredito, assim. Então, quando ele me falou, vai lá, eu também tive que assumir outra grande responsabilidade, foi outra grande resiliência, claro. Porque emprestado não é presente, então eu ia ter que devolver, então eu tive uma segunda chance de, enfim, dar para trás, mas mais uma vez eu confiei que era possível, aceitei, né, a oferta dele, e mais à frente Deus providenciou também, mais uma vez, a condição de estar devolvendo esse dinheiro para ele através do financiamento que eu já tinha batido em todos os bancos para pensar na possibilidade de pegar e não havia. Uma amiga que trabalhava num banco falou para mim, eu venho aqui que o meu gerente vai te atender e ele vai te ouvir, você conta sua história, a gente vai encontrar uma saída. E graças a Deus, mais uma vez, Deus me surpreendeu. Teve uma saída, a gente conseguiu pegar o financiamento, paguei, né? Gabriel, que fez essa generosidade de emprestar aquele dinheiro naquele momento para comprar a estrutura. E eu falo, é questão de decisão, é coragem de você, a partir do momento que você falar assim, é para mim, e eu vou dar conta e dar. Eu confiava muito que aquilo era viável, sabe? Eu confiava muito que, assim, eu trabalharia afinco para conseguir fazer o ateliê se tornar uma grande confeitaria no estado. E não deu outra. Ai, que coisa linda, que bom ouvir isso. E quando você me conta essa história, sabe, Joycelyn, você pontuou várias vezes aí a coragem, né? Mas a coragem é o oposto do medo, né? Porque o medo te trava, não te tira do lugar. E a maioria é saudável ter, todo mundo tem. Todo mundo tem. Até os corajosos. Até os corajosos, é verdade. Tem que ter um pouco de medo para a gente tomar
para a gente ficar atento às decisões que a gente toma e cumprir, né, com as coisas que a gente se propõe. Mas quando você me fala assim de coragem, Joyce, me puxa também muito, é que você colocou uma energia tua, você nem sabia como ia acontecer, você nem imaginava que iam te propor, que ia aparecer essa oportunidade, ou quiçá que ainda vinha literalmente um anjo para abençoar e para trazer isso junto, essa notícia boa junto para vocês. E você me mandou naqueles áudios eternos uma vez, eu nunca esqueci, me emocionou muito, né? Eu caí em prantos, eu chorei algum tempo ali, uma vez que você me mandou um dos áudios que a gente troca, que é a respeito de você colocar energia nas coisas, né? E você falou também de sonhar, né? E de ter isso e de mentalizar as coisas para acontecer. Então, embora você jamais pudesse imaginar quando você bateu o olho, aquilo era perfeito para você, era exatamente até o lustre no lugar que você queria. Eu acho que o importante de passar para as pessoas que estão assistindo a gente é que, além dessa coragem incrível que você teve, você se colocou em prontidão para isso acontecer, né? Você colocou energia na tua cabeça, você colocou o sonho na tua mente e você foi atrás. E você começou como a maioria de nós começa, né? A gente começa em casa, a gente começa naquele limite, assim, que nem você falou, 2 geladeiras, você já tá meio doida na cozinha, você já não tem mais espaço, né? A cozinha de casa, ela não foi planejada para uma grande produção, mas ela foi planejada porque ela precisa, que é para fazer a gente crescer, né? Fazer a gente botar o pezinho na água, fazer a gente errar, né? Fazer a gente ter os medos, né? Opa, isso daqui eu nunca fiz, estou com medo, mas eu vou fazer, vou estudar, vou entender esse processo. Eu queria que você contasse um pouco para a gente também, porque tem muita das pessoas que me acompanham aqui, e as minhas alunas, são todas que estão começando do zero em casa, né? Então, tendo aparecido essa oportunidade para você, que você já estava num gargalo, num ponto limite, que você ia ter que, em algum momento, sair da sua casa, né? Porque você já estava numa demanda alta. Como é que foi a administração do teu tempo na cozinha de casa, Joyce? Como é que você administrava o tempo e essa dinâmica de ter que fazer tudo no mesmo espaço? Conta um pouquinho pra gente, porque esse é o nosso começo na confeitaria. E tem muitas confeiteiras que não começam por causa disso. Ai, porque na cozinha da minha casa não dá, porque é muito pequeno, porque eu tenho que dividir os alimentos da família, eu tenho que dividir a cozinha com o espaço familiar também, né, as refeições da família. E eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa experiência do começo, em ter que realmente administrar o tempo e a dinâmica da cozinha de casa sendo o teu local de trabalho também, né? Laís, eu acho que a gente pode, eu posso apelidar aqui, a cozinha de casa é a nossa oportunidade. É como se o universo estivesse te dando a chance de começar da onde você está, sabe? E foi exatamente daí que eu comecei também. É a oportunidade, porque poucos negócios você consegue começar, né, na cozinha de casa. Se você for pegar, por que hoje muita gente vê a confeitaria como uma oportunidade? Porque ela pode começar em casa, porque ela pode fazer isso dentro da zona de conforto dela. Só que vai chegar uma hora que o universo vai querer saber se você está levando isso a sério. É mais ou menos isso quando chega a hora de você dar o passo adiante. Pode parecer que caiu de presente na minha mão, né, as oportunidades, mas todas elas foram, assim, precederam uma coragem. Todas. Porque quando eu comecei na cozinha da minha casa, foi uma coragem. Foi uma coragem... tirar o espaço da minha família, né? Tirar da minha, assim, a liberdade da minha filha, por exemplo, de estar correndo livre, leve, solta na sala de casa, porque muitas vezes eu tinha que receber cliente. Então, foi uma coragem ali, né? Aquele primeiro momento. Só que aí depois chegou uma hora que deu certo, né? O universo viu a coragem, viu o meu empenho e foi oferecendo mais. Aí daqui a pouco, ele falou, bom, você vai ter coragem de levar isso a sério? Você vai assumir riscos? Porque foi. Quando eu aluguei meu primeiro sobrado ali, que eu montei o ateliê, foi um ato de coragem, porque eu não tinha... aquele dinheiro sobrando para aquele investimento. Foi na cara e na coragem mesmo. Fui,
fiz o contrato sem ter, assim, aquela confiança que aquele dinheiro sobrava no meu bolso. Aliás, voltando um pouco antes, quando você falou como que eu administrava ali, né, dentro da minha cozinha, esse trabalho, uma das primeiras coisas que eu fiz, que eu acho que foi um ponto de virada, assim, virada de chave, foi ter a coragem de contratar alguém para cuidar da minha casa, ao invés de tentar conciliar as duas coisas, mesmo quando não cabia no meu orçamento. Porque eu ali... Cortou um pouco, você pode repetir? Cortou? Eu estava falando que quando, assim, um dos pontos chaves, a virada de chave, foi quando eu tive a coragem de contratar alguém para cuidar da minha casa e não tentar conciliar as duas coisas. Porque às vezes no começo ali a gente vê dificuldade, né, de estar contratando uma pessoa. Muitas vezes a gente quer absorver o trabalho de qualquer pessoa que a gente possa contratar para que a gente possa economizar e investir no negócio, mas não é verdade. O que você tem que dedicar para o negócio é a coisa mais valiosa que você tem, que é tempo. Então, quando eu comecei ali na minha casa, não cabia dentro do meu orçamento, né? Para muita confeiteira aí que esteja vendo e pensando, né? Ela tinha alguma condição de fazer o negócio e chegar onde chegou. Não tinha coragem mesmo. Não tinha no meu orçamento disponibilidade de estar contratando nenhuma empregada assim no dia a dia. E eu confiei que aquilo, eu queria investir meu tempo naquilo e eu precisava investir meu tempo naquilo, porque não bastava fazer os bolos, eu precisava ter tempo para poder cuidar da divulgação, para fazer atendimento. Exato. E tudo mais. Então aí foi onde eu peguei, contratei uma pessoa para cuidar da minha casa e eu me propus a ganhar o dinheiro, nem que fosse o dinheiro que fosse necessário para pagar ela. Eu propus naquele primeiro momento nem que fosse ganhar o suficiente para pagar a minha funcionária. E aí aquilo me deu um ganho de tempo absurdo, que me fez conseguir fazer coisas que hoje fazem toda a diferença no meu negócio, que é entender toda a base dele. Hoje eu sei muito bem cuidar da parte de marketing da minha empresa, sei cuidar muito bem de todos os processos da minha empresa, porque eu fiz isso durante muito tempo ali naquele começo, até tomar coragem de contratar alguém. E aí, depois que eu mudei para a minha primeira estrutura, que foi outro ato de coragem, porque também não cabia no meu orçamento o aluguel daquele espaço, e sabendo que eu ia mudar para aquele espaço, eu ia ter que contratar mais pessoas, que não adiantava eu mudar sozinha para um sobrado, né, para um ateliê. Eu teria que levar comigo uma equipe. Então, foi tudo ali, assim, tipo... sabe, coragem mesmo de falar assim, bom, vou assumir, né, um compromisso com o aluguel, vou assumir um compromisso de contratar pelo menos uma pessoa para me ajudar com atendimento, telefone e tudo mais. E ali naquele processo ali, quando aconteceu, né, dessa estrutura que eu tenho hoje chegar na minha vida, eu acho que o universo já tinha visto quanta coragem eu tinha. E ele falou assim, não, vou soltando as demandas na mão dela que ela vai absorvendo, ela vai dando conta. Mas assim. Eu falo, é importantíssimo a gente colocar energia no que está fazendo, confiar no que a gente é capaz de fazer, porque muitas vezes não é o quão você tem para investir, é quanta coragem você tem de assumir a responsabilidade que você está se propondo a fazer ali. É diferente. Eu estava conversando com uma amiga esses dias, onde eu estava falando para ela de todo um... A gente estava conversando sobre crescimento, eu estava falando de todo o processo que eu pretendo fazer com a empresa, e aí ela virou para mim assim, amiga, então você vai ter que arrumar bastante dinheiro para investimento. Eu falei, não, eu só preciso coragem. O investimento, ele vem, é automático, porque a gente tem um grande benefício na nossa profissão, que é poder mostrar trabalho, e logo as pessoas reconhecerem isso e apostar em você. O problema é que muitas vezes as pessoas esperam que as pessoas reconheçam elas primeiro. As pessoas falam assim, se alguém confiar em mim, eu vou crescer, mas as pessoas não confiam em mim, mas é porque ela não passa confiança. E é um ato de confiança. Vender confeitaria mais elaborada, como a gente vende, você realmente tem que passar muita segurança, porque ninguém precisa, né? As pessoas querem, elas compram de quem tem mais confiança, que vai entregar o melhor resultado. E além de ser um objeto de desejo que a gente vende, né, esses bolos exclusivos, trabalhados, com decorações específicas, né, que chamam tanta atenção, normalmente, assim, 99% não é só mais um aniversário, é um evento especial. O aniversário já é um evento especial, né, mas, poxa,
um casamento, um noivado, um batizado, as bodas de um casal. Então, é sonho, né? E quando você fala de sonho, as pessoas estão dispostas a pagar. Elas estão dispostas a pagar. Em momentos agora, né? Ainda mais em momentos como estamos, você poder celebrar a vida de uma pessoa querida sua, de alguém que você ama, dos teus pais, de pessoas idosas, né? Dentro de todo esse contexto que a gente está vivendo, uma nova vida, né? Então, o nascimento de um bebê dentro de um contexto de tanto estresse que a gente está vivendo, só complementando o que você está falando, isso é muito rico, muito rico. E querendo pegar um gancho aí também no que você falou no começo, Joyce, que eu sempre falo para as minhas alunas, mas eu quis te trazer hoje porque você é a prova dessa coragem toda, né? As meninas buscam, muitas, né, das pessoas que seguem a gente, que acompanham, né? Você também é professora, foi professora, né? Não sei se você está agora não deve estar dando mais aula, né? Ainda mais nesse contexto. Tá dando aula, Joyce? Não, no momento eu não estou dando aula, mas nesse processo lá atrás eu dei aula durante 3 anos. Foi outra oportunidade que aconteceu na minha vida. Nesse processo, enquanto eu estava no meu apartamento para a montagem do meu negócio. Ah, você já vai me contar, porque eu quero saber. E as meninas, elas querem a validação, porque tem essa glamorização da confeitaria, né? De que a confeitaria, se você fizer um bolo bonito, você já vai ser reconhecida, você já vai ficar famosa, né? E as pessoas têm mostrado muito isso, né? Até por causa enfim, desse momento que a gente vive, tem um afluxo de informações muito grande. E as pessoas estão querendo validação antes de provar que tem valor, né? Ou seja, antes de se colocar para o trabalho mesmo, antes de dedicar tempo e atenção para o teu cliente, né? Então, nossa, eu vejo tanto, assim, envio o cardápio, mas o cliente, por que o cliente não retorna para mim? Por que eu não estou conseguindo fechar venda? Aí, quando a gente vai perguntando, vai esmiuçando e vai entrando mesmo no cerne, na veia ali do problema, a gente acaba descobrindo que a pessoa acabou de começar, ela tem uma técnica, ela faz o bolo bonito, o bolo é gostoso, porque, enfim, a gente ensina isso para ela, né? Então, é a primeira coisa, a coisa mais fácil, só que não está dando atenção para uma coisa essencial, que são os teus primeiros clientes, que é o boca a boca, que são as pessoas que vão te vender mais lá para frente, né? Então, o cliente que sai satisfeito do teu ateliê, do teu negócio, como é que eu vou falar? É um negócio que só cresce, né? Então, tem um outro termo, mas eu não vou lembrar agora. Mas o fato é, se você entregou um bolo que você viu 10 pessoas e esse cliente saiu muito satisfeita, que além de ela falar do bolo, ela falou de você, e dessas 10 pessoas, pelo menos uma guardou essa informação, e daí ela vai pedir um bolo que vai para mais 10 pessoas, e isso vai crescendo, é aí que você vai ter valor no teu negócio. E não, você faz um bolo gostoso, um bolo bonito, uma decoração que talvez ninguém faça, e você acha que em pouco tempo você vai ter resultado disso. E eu acho que é aí que está o erro. Porque esse reconhecimento não vai vir, porque está buscando uma coisa automática, rápida, sem fundamento, não tem base. Então, poxa, você abriu as portas da sua casa para receber as pessoas. Você colocou elas na mesma mesa onde você provavelmente fazia as suas refeições em família. E você dedicou tempo para isso acontecer, né? Não foi no estralar de dedos. E você cresceu muito rápido, óbvio, pelo seu talento, por todo o trabalho que você entregava, mas não tenho a menor dúvida, porque você teve esse cuidado, esse olhar com o cliente. E eu vejo que hoje parece que a coisa está invertida. A gente quer ser reconhecido com muito pouco trabalho, com muito imediatismo, e daí sabe o que acontece, Joyce? Frustra e cai fora. E daí volta para o Deixa eu falar uma coisinha a respeito disso. Você sabe o que acontece hoje? Eu acho, Laís, que não acontecia lá atrás. Esse imediatismo de hoje, o fato é isso, né? Eu tenho 15 anos nessa trajetória aí e nunca eu esperei na mesma velocidade que se espera hoje obter sucesso e resultado. Só que hoje, infelizmente, não dá nem para julgar, não dá para culpar a confeiteira que está aí do outro lado angustiada, né? Que já está aí mexendo com isso já há algum tempo e até agora não deu certo. A gente realmente vive num mundo do imediatismo, aonde as pessoas só mostram o resultado delas, elas não mostram sabe, os dilemas e os desafios que ela vive. Então, muita gente também, a gente só conhece quando elas já têm sucesso, a gente não conhece antes. E eu desconheço qualquer pessoa de sucesso que começou ontem. Eu desconheço. Existem situações onde você pode pegar o ponto de guinada daquela pessoa. Por exemplo, conheci a pessoa tem 1 ano ou 2 anos e de repente, pá!
mas até ela chegar naquele processo em que você viu só ali, ela teve muita história antes. Eu não conheço ninguém que começou a fazer bolo em 2 anos já explodiu. Não conheço. Eu conheço pessoas que fazia muito tempo, talvez que quando eu conheci elas começaram a trajetória de sucesso. É mais ou menos assim. E eu posso falar isso por grandes amigas minhas que eu vi galgar sucesso. Não só, né? Agora é uma coisa que a gente consegue enxergar muito aí, muitas vezes confunde as pessoas, que é o digital, né? A gente vê aí grandes confeiteiras famosas, mas que elas não começaram ali no primeiro lançamento, no primeiro evento, no primeiro, né, primeira aula, vamos dizer assim, né? Na primeira aula também. Antes disso, elas tiveram também toda uma trajetória, e quando elas se propuseram a fazer isso, como você, é porque já tinham bagagem suficiente para ajudar muitas outras que estavam começando. Então, eu acho que esse imediatismo que a internet traz hoje é que dá essa sensação para elas, mas eu não consegui o resultado que eu tenho hoje em pouco tempo, demorou muito. Entre um processo e outro, levou-se muito tempo. Na minha cozinha foram quase 2 anos. Foi 1 ano entre a minha cozinha e o novo espaço que esse ateliê que eu montei no sobrado. Foi só 1 ano ali nesse processo, mas da estrutura que eu tenho hoje, ela já está na minha vida já há mais de 8 anos. Então, assim, tudo leva-se muito tempo, mas a gente só enxerga aquilo que a pessoa está fazendo agora. E geralmente o que ela está mostrando agora é o resultado, né? O do sucesso que ela obteve. Então, as pessoas têm que ter essa calma, essa tranquilidade de que elas precisam dar tempo ao tempo. Porque hoje, Laís, eu até comentei hoje com você, né? Mais cedo, quando você me deu um oi perguntando se estava tudo ok. E eu falei para você, tô aqui resolvendo uma demanda, né? Que era o meu sistema de atendimento. Hoje, para você ter ideia, a gente tem uma demanda de 20 a 25 atendimentos por dia. Se a gente calcular aí uma média de 30 minutinhos de atenção a cada um, é um dia inteiro, né, atendendo. E quando dá um problema nesse sistema, isso acarreta demora, atraso no atendimento e tudo mais. Mas vamos lá, até eu chegar nesse resultado de hoje, ter essa demanda de procura, né, diária e atendimento, eu tive que ter muita resiliência de atender um cliente por dia, fazer 2 bolos, 3 bolos por semana. Passei por toda essa fase que todo mundo faz. Só que é o fazer bem feito de cada um desses processos é que faz você chegar nesse resultado que eu tenho agora. Não vai ser do dia para a noite. Imagina uma confeiteira que está começando agora ter que lidar com a minha demanda de hoje, ter que lidar com os problemas que eu lido hoje. Ela pirava, ela não aguentava nem um mês. É como se o sucesso caísse na sua mão do dia para a noite, você não dava conta de administrar, porque você não soube viver, né, cada processo. Se hoje eu consigo orquestrar uma equipe toda, foi porque eu desenvolvi todos aqueles setores, né? Como que eu poderia hoje, né? Eu digo, para quem não tem um negócio como o meu, chegar hoje tentando administrar a minha empresa, não dá conta, porque ela não viveu, né, o processo. Ela não viveu nada daquilo. Então, tenham calma, tenham resiliência, não julguem, né, a capa, né, o livro pela capa. Muitas vezes as pessoas veem o sucesso ali na capa do livro, né, a página mais brilhante é a capa do livro, né, mas por dentro tem muita história, tem muita página em preto e branco ali para você entender como é que faz para chegar no resultado. Acima de tudo, coragem. Eu queria comentar só uma coisa para não deixar passar, que eu lembrei, até escrevi aqui. Às vezes, gente, a gente fica tão envolvida no processo, só voltando na parte, né, que você estava trabalhando em casa, a gente fica tão envolvida no processo do fazer o bolo, né? Então, no processo mesmo de colocar para assar, de tirar, de mexer a panela do brigadeiro, de montar o bolo, de fazer a decoração, e eu quero guardar o dinheiro porque eu quero crescer, eu preciso de mais uma geladeira, eu preciso de mais forma, eu preciso de mais utensílio. E, às vezes, o que você precisa entender é que você está no momento de investir no seu negócio, de entender como o teu negócio funciona. Só que é isso que eu comento muito com as minhas alunas, né, Joyce? Chega um momento, e ele vem mais rápido do que você imagina, quando você tem processo certinho, quando você tem método, que ou você realmente paga, tira o lucro um pouco, mas paga para uma pessoa te ajudar, nem que seja para agilizar a louça, limpar o chão, né? A gente sabe que o chão da cozinha de confeiteira cai um doce, a gente pisa em cima, no final do dia tá preto já, né? Tá sujo, tem migalha de bolo para todo lado, enfim.
para você pagar uma pessoa para organizar a tua cozinha, que nem você falou, organizar a tua casa, liberar o teu tempo. Poxa, enquanto tá tudo encaminhado, olha, eu tô indo ali para a sala agora, vou abrir meu computador e agora é minha hora de mexer nas planilhas, agora é a hora de pensar nas minhas postagens, agora é a hora de ver quanto que eu vou investir em tal e tal estratégia, responder aos clientes, agendar uma noiva, qualquer coisa, né? Todas as outras etapas que envolvem muito mais do fazer manualmente o bolo, né? Então, eu queria deixar esse recado para vocês, porque todas as vezes até que eu comento com as alunas ou eu falo em live, por que você não chama a dita de uma pessoa quinta, sexta e sábado, por exemplo, para agilizar a louça, para você poder terminar de fazer o resto? Ah, não, mas como é que eu vou pagar a diária? Porque eu não tenho. Olha o que a Joyce falou, o que ela fez? Ela fez alguma mágica? Não. O resultado paga. E às vezes o resultado ele não vai ser proporcional ao esforço. Você não vai ter só porque você tem mais uma ajuda, nossa, vai dobrar a produção de uma hora para outra. Não, não vai. Só que vai liberar tempo para você, tempo para a sua cabeça, principalmente. Olha o cenário, Laís. Imagina assim, eu estou fazendo sozinho o bolo, certo? Eu vou lá, tenho que fazer todos os processos, assar, eu termino de assar, eu tenho que lavar a forma do bolo, eu tenho que ir para liberar espaço, né? Porque forma toma espaço. Aí depois eu tenho que cuidar do processo de fazer o recheio, eu tenho que não sei o quê. Quando eu contratei a minha primeira funcionária para me ajudar com a casa, ela não só me ajudava a cuidar da minha casa, ela me ajudava também como auxiliar na minha cozinha, porque ela estava ali para me ajudar no serviço da casa. Então, ela lavava, ela fazia... Aí hoje, vamos pegar isso, porque lá atrás eu não tinha essa necessidade de ficar fazendo stories, de ficar fazendo, né, todo esse marketing que a gente faz hoje. Mas como eu fazia, né? Falar assim, então era mais fácil, não, era mais difícil, porque hoje é muito mais fácil você pegar o celular e fazer um story. Naquele tempo eu não tinha esse artifício. O que eu fazia? Naquela época, eu investi numa coisa que poucas empresas no meu setor tinham. Eu investi na internet, eu investi num blog onde eu colocava tudo que eu fazia ali naquele blog. Eu postava o dia a dia. Eu lembro que na época uma pessoa que me inspirou muito nisso foi a Simone Zumi, da Chocolatria, que eu adoro. E a Simone tinha um blog que era o Chocolatria, e eu ficava encantada de ver ela postando ali as receitas, os passo a passos e tudo mais. Como o meu negócio não era ensinar, porque a Simone já dava aula ali naquele tempo, e o meu negócio era prospectar o meu negócio naquele momento, eu falei, então eu vou fazer isso mostrando o que eu faço nos bastidores da minha empresa. Então eu mostrava ali no meu blog as minhas encomendas, eu mostrava os produtos que eu fazia para os clientes. Então, assim, eu brinco, eu fiz o que hoje, né, a gente estuda tanto para aprender, que é o marketing, lá atrás, desde o começo, sem ninguém ficar incessantemente me dizendo faz isso, como hoje você, como professora, tem que fazer. E os alunos ainda tentam de fazer um stories do processo do seu bolo, porque não tem como. A pessoa tá com a cozinha toda bagunçada e tem que ficar lavando a cada processo, ela não vai ter tempo para fazer mais um story, senão ela não entrega nem o bolo. Então, você precisa estar mostrando bastidores... você precisa estar fazendo conteúdo que nem seja para postar naquela hora, mas fazendo ali, filmando um processo que você está fazendo, para que depois você possa usar em outra oportunidade. Às vezes você tem 2 bolos numa semana, mas você pode tirar tanto material daquele processo, daqueles 2 bolos, que te rende postagem a semana inteira. Então, assim, você tem que pensar estrategicamente quando você é pequeno para crescer, senão você não cresce. Põe uma coisa na cabeça, você só vai ser grande se você pensar grande desde o início. Não tem como você chegar a ser grande e aprender depois. A gente não aprende depois, é nato. Então, assim, tem muito o que fazer. Então, realmente vale a pena. Por isso, lá atrás, eu me propus a trabalhar nem fosse para pagar a empregada. Porque, para mim, fazia todo sentido aquele investimento. Porque, mais à frente, eu teria condições de pagar ela, sobrar para mim. E aí, quando eu tivesse mais condições, mais um pouco, eu faria um novo investimento de contratar mais 2. E nem que fosse para pagar as 2, para que um dia eu colhesse o fruto disso. É como se você estivesse fazendo um investimento. Né? A gente vai colocar dinheiro num negócio, ele não vai render o suficiente para pagar suas contas no primeiro mês. Né? Tipo, você colocou um dinheirinho lá na poupança. No primeiro mês já vai render dinheiro suficiente para poder pagar suas contas? Não. Por quê? Porque se você rendesse, poderia até render, se fosse muito. E se fosse muito, talvez você não ia querer esse desafio, né? Porque tem que amar, tem que ter muita força de vontade para você conseguir sair do ponto 0 para um ponto maior. Tem que ter essa coragem.
De novo, né? Coragem. Acho que vai ficar com certeza a palavra, né, mais forte hoje. E Joyce, uma coisa que você comentou agora, que eu sempre falo para as alunas, mas você está validando isso de uma forma excelente agora aqui na live, no nosso bate-papo, que é essa questão de mostrar os bastidores, de mostrar o que vocês estão fazendo, né? E isso traz, complementando o que você falou, isso traz uma coisa também, que às vezes uma confeiteira grande, né, uma confeiteira que está nesse período de adaptação, que ela ainda está entendendo os processos de ir para um lugar para o outro, talvez ela nem tenha tempo, mas a gente que é pequena, mesmo assim, então veja as vantagens de você, né, começar, quando você começa sozinha na tua casa, quando você está ali no processo, de você mostrar para o seu cliente quais são os seus processos. De repente você tira a fornada, olha aqui, olha, dona Joana, o bolo que eu vou fazer para sua filha acabou de sair do forno. Se você sentisse o cheirinho de baunilha que está aqui na minha cozinha agora, tá uma delícia, eu tenho certeza que o teu filho vai se apaixonar por esse bolo. E daí você pega e marca a pessoa. E a pessoa se sente única dentro da tua casa, dentro do trabalho que você está fazendo. E não é todas as empresas, uma empresa grande, uma Sodier da vida, não vai conseguir numerar, por exemplo, o número de clientes que tem para encomenda de bolo deles, por exemplo, né? Então, quando você entrega, eu fiz uma aula ao vivo com as minhas alunas hoje, só para as alunas, falando exatamente isso. No começo você tem que dar esse carinho, esse cuidado para o teu cliente, né? Para que ele, aí sim, ele se sinta valorizado, ele se sinta diferente do que se ele for no mercado e comprar um bolinho pronto, um bolinho de padaria, e daí sim ele vai fazer propaganda. Poxa, eu me senti tão especial, ela me mostrou, ela mandou uma foto quando ela estava testando as cores, ela me mostrou uma foto do recheio que ela acabou de fazer, ela me marcou no Instagram dela, poxa, que legal, que bacana, né? Mas só que isso, que nem você falou, é um passo a passo, não é da noite para o dia ou em poucos meses que você vai ver resultado disso. Mas eu sempre tive isso muito forte, sabe, sabe, Joyce? Quando eu nunca esqueço que como chegou no momento dos meus bolos, que as pessoas pediam o bolo, mas elas queriam saber que história que eu ia contar do bolo delas. Então as pessoas pegavam assim... Hoje em dia, se eu não postar a festa de um cliente, às vezes ele me cobra. Ele, nossa, você não mostrou minha festa, você não mostrou meu bolo. Acontece muito isso hoje em dia. E isso faz muita, muita, muita diferença, Laís. É até interessante que se alguém for lá agora no Stories do ateliê, talvez não vai ver nada hoje, porque hoje eu não consegui postar por conta da demanda que eu estava fazendo hoje. Mas você sabe o que é o interessante? Você que está começando agora, você vai viver um processo intenso. E você tem energia para isso, porque você está, né, sonhando com tudo isso, né, com todo esse processo acontecendo na sua vida. Aí você fala assim, meu Deus, mas e aí? Como é que vai ser lá na frente? Vai chegar uma hora que você vai colher o fruto de todo esse investimento. Porque hoje, olha que interessante, hoje eu me permito ser mais leve até, sabe, com o processo de divulgação do ateliê, porque eu já fiz tanto isso, que eu já gerei tanto engajamento, já gerei tanto material para o meu cliente, que hoje eu continuo vendendo, mesmo não estando fazendo isso. Então, o que acontece? A gente tem que plantar para colher o fruto. A gente só não pode parar de plantar, tá? É importante, a gente tem que estar plantando sempre, mas dá para você conseguir ter resultado, mesmo você não estando fazendo isso o tempo todo, mas não pode parar, não pode deixar de fazer. É importantíssimo esse processo. E aí um dia você vai poder ter a liberdade de colher o fruto disso, colher os frutos dessa semente, mesmo não precisando mais estar o tempo inteiro ali, né, cuidando de folha por folha, porque funciona. É importantíssimo esse processo de você estar divulgando, mostrando, fomentando, levando uma amostra para pessoas chaves, tá? Não ficar na expectativa que os parentes ou os amigos deveriam te valorizar. Não existe essa expectativa. Não existe. Porque as pessoas, às vezes, têm um relacionamento muito bom com você, mas até elas ainda estão esperando ver o que vai dar aquilo que está começando na sua vida. E não necessariamente elas têm necessidade de comprar, né, um produto como a gente faz, que é para datas comemorativas, com tanta frequência, né? E outra também, você conseguir enxergar o seu valor é importantíssimo. Às vezes o produto que você faz tem um alto valor e não cabe no orçamento do seu amigo ou do seu parente. E tá tudo bem. Claro. Você não pode sentir que eles tinham a obrigação de te prestigiar.
Porque você tem que procurar um cliente ideal, e ele existe. Tem um cliente que está procurando esse produto. Existe demanda para tudo que se faz na Terra. E não é o amigo, não é o parente. E sim é você que tem que atrair esse cliente que está precisando do seu produto. O marketing fala mais que o produto, sabe, Laís? Eu costumo dizer. Eu acho que no começo, quando a confeiteira está começando, ela tem que investir muito na qualidade do produto que ela faz, ela tem que investir muito em aprendizado, testar a melhor receita e aprender dali em diante a só aprimorar o que ela já faz muito bem. Parar de querer testar 1000 possibilidades para poder, enfim, atender qualquer coisa. Tudo que o cliente pedir eu vou fazer, que não é bem assim. E se você não fizer esse processo bem claro, tiver um processo bem claro e objetivo, eu fiz essa massa, ela deu certo, eu testei de novo, deu certo, eu testei de novo, deu certo, acabou, chega, não precisa testar 1000 vezes, não precisa comprar todos os cursos do universo. Adorei. Não tem que comprar todos os cursos do universo para ver qual é a melhor massa do mundo, porque não é o produto que vai vender você, é você que vende seu produto. Na verdade, as pessoas compram aquilo que você constrói em torno do seu produto. Elas simplesmente confiam. A pessoa, quando ela faz um investimento alto num bolo como esses que nós fazemos, elas estão querendo comprar confiança, elas estão querendo comprar credibilidade, elas estão querendo comprar prestígio, elas querem ter o prazer de postar o bolo, escrever lá bolo ateliê do açúcar e as pessoas entenderem o valor da comemoração que ela fez. Então, quando o cliente marca lá, né, eu fiz bolo do ateliê do açúcar, ele não está querendo me agradar apenas, ele também está querendo mostrar para as pessoas que acompanham ele o valor que aquela comemoração tem para ela. Então, quando ele posta ali, a pessoa vai falar assim: nossa, foi um bolo do ateliê do açúcar, que top, chique. Por quê? Ela tá querendo que a pessoa enxergue a importância. Então, assim, se eu fiz um bolo para minha filha no ateliê do açúcar, eu vou postar lá, as pessoas vão ver o quanto minha filha é importante para mim, né? O quanto eu tô disposta enfim, comprar o melhor para ela. É tudo isso que a gente tem. E para isso, a gente tem que construir uma marca relevante, tem que construir um produto, um marketing bom acima do produto, até eu digo. Porque se o produto já é bom, quando você começou ali no início da sua trajetória, você testou todas as receitas, encontrou seu recheio ideal, encontrou sua massa legal, a calda que combina com tudo, enfim, pegou habilidade com a decoração, maravilha, partiu divulgar, partiu fazer o negócio crescer à vista do cliente, partiu fazer parcerias, partiu fazer o seu negócio ser relevante. Porque senão você fica ali a vida inteira chorando as pitangas que tem o melhor bolo do mundo, mas ninguém te dá valor. Não é, eu falo, o ateliê ele não tem o melhor bolo do mundo, Laís. Ele tem o conjunto da obra, o melhor conjunto da obra possível. A gente tem um produto bom, a gente tem um atendimento bom, a gente tem um pós-venda bom, a gente tem uma embalagem boa. Sabe quando tudo é bom? Parar de ficar tentando encontrar a excelência, a perfeição, que não existe. O atendimento vai falhar, o bolo vai dar errado, a embalagem vai dar problema, tudo vai acontecer nesse processo. E se eu botar minha energia para poder chorar pitanga porque a embalagem deu ruim, o resto desmorona. Então, quando você consegue ter um equilíbrio de coisas boas, o negócio acontece legal. Vai para frente. É equilíbrio. Nada de ficar, eu vou fazer um marketing da bexiga e depois não conseguir entregar o resultado. Ou então eu vou fazer o melhor bolo do mundo, mas ninguém sabe que você tem o melhor bolo do mundo. Ou seja, o conjunto da obra bom é o que faz meu amor. A tua imagem travou um monte. Não sei se você está no 4G ou se está no Wi-Fi. Eu tô no Wi-Fi. Para mim não travou. A todo momento que eu tava falando com você, tava bem. Talvez pode ser aí também a internet. Porque às vezes trava. Eu tô com o outro celular ligado e eu tô com o PC Pergunta também. pro pessoal mas agora no comentário aí. Abre Abre o comentário um pouquinho pro pessoal falar se eles conseguiram pegar tudo aí que a gente tá conversando. Peraí. Beleza. Pronto, gente, aberto o comentário. Pode dar aí se vocês estão gostando, se era isso que vocês queriam saber, né, Laís? E vou esperando aí que o pessoal se manifestar, perguntando aí pra gente.
Mas você já deixou bem claro aí que, sem a menor dúvida, eu nem esperava diferente de você, que a coragem foi o teu ingrediente aí, né? Falando nos nossos termos, o teu ingrediente que mais pesou, né? Que mais você usou em quantidades enormes para fazer o teu negócio dar certo. Mas eu queria ir para a gente já ir meio finalizando, né? Esperando o pessoal. Fiquem à vontade, gente, vão comentando aí. Mas o que você acha que foi, assim, Joyce, definitivo? Eu sei que é difícil resumir uma palavra, porque, que nem você falou, é todo um contexto, né, de carreira, né? Não é uma coisa que faz você se tornar o que você e a sua empresa se tornaram hoje. Mas o que você colocaria, assim, como pontos principais para quem ainda trabalha em casa ou para quem já deu o primeiro passo? Ó, tem as minhas alunas aí falando, muitas delas já saíram de casa, já estão no primeiro ateliê delas, né, no primeiro espaço para fazer a venda dos doces, dos bolos delas. E o que você deixaria aí de recadinho para elas, nesse sentido, assim, desses primeiros passos da confeitaria para se tornar alguém grande, né? Porque que nem você falou do sonho, né? Se você pensar pequeno, se você pensar grande, gente, dá o mesmo trabalho, os problemas são os mesmos. Tem uma hora que você vai estar atolada na tua cozinha só fazendo bolo e você vai continuar, você não vai crescer. Então vai chegar esse momento em que ou você, eu sempre falo para as alunas, cheguem no limite da sua casa, não queiram fazer meia dúzia de bolo, beleza, eu tô pronta. Não tá pronta, não. Faz os bolos, cresce o teu negócio, guarda o dinheiro para você ir dando os próximos passos e à medida que tudo isso vai acontecendo, o universo se encarrega de colocar as pessoas certas, as oportunidades, até o dinheiro, né, Joyce? Até o dinheiro, se falta dinheiro. Até o dinheiro. Dinheiro não é problema, gente. Dinheiro não é problema. Muita gente põe bloqueios na cabeça que o dinheiro impede elas de fazerem. Ah, porque eu não tenho dinheiro para isso. Gente, hoje existe 1000 opções para você conseguir esse dinheiro se você já tem algum talento, se você já sabe fazer alguma coisa. Na verdade, eu não tenho a batedeira ideal. Com a batedeira que você puder, dá para você fazer. Eu não tenho a batedeira, dá para bater o bolo na mão. O importante não é o equipamento. O equipamento vai te dar agilidade, mas a oportunidade, ela tá em você. Ou seja, dá para bater o bolo na mão, não precisa ter a batedeira ainda. Então, eu acho que eu falei muito, muito, muito de coragem, né, Laís, o tempo inteiro, e eu reforço isso, que coragem acima de tudo. E, principalmente, eu acho que se eu fosse começar hoje, eu faria faria o que eu fiz na minha trajetória, então eu posso falar, assim, que eu consigo ter bastante orgulho, assim, de como eu trilhei esse caminho, que foi pensar grande desde o princípio. Desde o princípio, eu me preocupei com todas as áreas de uma empresa grande, mesmo dentro da minha casa. Então, assim, receber um cliente, né, mesmo que eu atendia na sala da minha casa, não era de qualquer jeito. Eu recebia ele bem recebido, sabe? Recebia ele como se eu estivesse no escritório do meu ateliê hoje. Eu recebia ele de uma maneira que a minha sala tivesse bem organizada, recebia ele com, enfim, uma degustação para ele experimentar meu produto. Eu tinha um material assim para anotar as informações dele bem bonitinho, sabe? Não era de qualquer jeito. Eu tinha álbum de foto do pouco que eu já tinha feito para poder mostrar, ou até mesmo de exemplos. Quando o cliente me dizia já qual era o tema que ele ia ter na festa dele, naquela época não tinha Instagram para você poder hoje abrir um celular e mostrar um exemplo para o cliente. Naquela época era um pouco mais manual a coisa. Então eu já imprimia um exemplo para mostrar para ele. Então, assim, desde o começo, eu acho que eu já fazia grande parte do processo que eu faço hoje na minha empresa. Então, eu não demorei para me sentir grande. Então, é isso. Esses dias atrás, até um confeiteiro me pediu, ele escreveu assim para mim: oi, tudo bem? Sou fã do seu trabalho. Eu vi esse bolo aqui, fiquei apaixonada nessa coroa. Ele falou assim: você poderia me dizer aonde você comprou? Ele falou assim: eu também sou confeiteiro, talvez você, né, tenha algum problema em me dizer isso, eu não sou tão bom quanto você. Aí eu entrei no Instagram dele para ver, o trabalho dele é lindo. O trabalho dele é lindo. Talvez assim, eu melhoraria as fotos, mas quando você olha o produto, independente da foto, eram bolos lindos, bem modelados. Eu lembro que ainda respondi para ele, eu falei: olha,
você só não é bom se os bolos que tem no seu Instagram não for seu. Mas se forem seus, você é ótimo. Ou seja, é questão de mentalidade. Eu falei para ele, você tem que se sentir, você tem que ser o primeiro a se sentir um confeiteiro excelente, porque aí depois o universo conspira a seu favor. E eu acho que é isso. Desde o princípio, eu me posicionava como a melhor pessoa para realizar aquele trabalho para aquele cliente. Eu lembro que na época eu tinha que lidar muito com o cliente fazendo comparação, né? Porque existiam outras confeitarias na cidade que também faziam, mas não eram exclusivas, né? Era uma coisa assim, um serviço que eles prestavam ali. E esse cliente falava assim, mas por esse preço eu fecho lá na outra, que é mais famosa, né? E eu dizia para ele, mas eles não vão te entregar essa qualidade de acabamento. Lá é outra forma de fazer, lá tem outro tipo de qualidade de acabamento, o que é o diferencial do que eu tenho para te entregar. Então eu mostrava para ele claramente, né, o trabalho da outra empresa e o que eu estava oferecendo para ele, e ele entendia a diferença. Então, ter confiança, sabe? Não, naquele momento eu poderia, por exemplo, baixar meu preço, porque se meu preço está igual de uma empresa maior, né? Então assim, não, então eu vou ter que vender mais barato. E eu nunca fiz isso, Laís, nunca vendi mais barato. Pode continuar, mas é só para complementar, porque a maioria das nossas alunas, eu digo, né, porque são confeiteiras iniciantes ou nos primeiros anos de confeitaria, né, Joyce, que pensa assim, não, eu vou baixar o preço porque eu faço em casa, a outra pessoa tem um espaço que ela paga e eu não pago nada, meu marido que paga, por exemplo. Eu tô começando agora. Por isso agora, você nunca vai pagar. Pensa comigo, se a empresa maior vende o bolo vamos falar um valor irrisório aqui, R$200 o valor do bolo que a empresa grande vende. Se porque eu sou pequena, porque eu faço na cozinha da minha casa, eu vou vender por 150 porque eu não tenho a despesa da empresa grande, como eu vou chegar a ser grande como aquela empresa? Não tem como, porque a empresa cobra por aquilo que ela já tem e eu que faço algo comparável, né, ou até melhor, eu preciso cobrar o mesmo ou mais, justamente para eu juntar o dinheiro para ter, gente. Não tem como, a conta não fecha se você vende mais barato do que o confeiteiro mais famoso, a confeitaria mais famosa, porque você nunca vai ter o resultado daquela empresa. Não tem como. Da onde você vai tirar? Você vai tirar do seu bolso para construir com o resultado do que você faz. Então, se a confeitaria grande vende por 200, você não pode vender por menos que 200. A diferença... mas como que o cliente vai pagar, Joyce, se eu não tenho aquela estrutura, se eu não tenho aquele... Você tem a qualidade? O bolo que você faz é comparável com o bolo que ele entrega? Ou até melhor? Porque, na verdade, no meu tempo, quando eu comecei, o meu produto era melhor. Eu tinha um acabamento melhor. As docerias que já existiam tinha nome, tradição, e eu vim com o diferencial de entregar um resultado melhor. E pro cliente, e eu sabia vender isso, sabe, Laís? Eu sabia dizer para o cliente que o que importava para ele era o resultado. E aí ele entendia isso também, confiava em mim. Confiança vende, gente. Confiança fala tudo. Então, se você vender mais barato para poder tentar ganhar mercado, você está lascado. O que a gente pode fazer quando está começando é oferecer presentes para as pessoas chaves, eu costumo dizer. Faz todo sentido você, por exemplo, presentear alguém, um cerimonial. Eu quero vender bolo para casamento. Presentei um cerimonial com bolo seu, mas não dá para aquela blogueira que mandou mensagem no seu Instagram dizendo para você fazer o bolo do aniversário dela em troca dela divulgar divulgar você no Instagram dela, exceto se essa blogueira fizer sentido, né, para o seu negócio. Se aquela pessoa converge pessoas, vai atrair clientes que realmente vão comprar de você, porque senão as pessoas vão te minar, né? Querendo ganhar alguma coisa de você em troca de te divulgar, e você não vai conseguir fazer o mais importante, que é levantar caixa para realmente você poder estruturar e crescer o seu negócio. Muito bom. Vamos responder umas perguntinhas que apareceram aqui, Joyce? Eu vou ler para ti, tá? Deixa eu começar ali de cima, pessoal elogiando. Olá, estou encantada com a sua história, ouvimos tudo. Testemunho de vida, a realidade da confeitaria como ela é.
Deixa eu ver aqui, já coloquei o teu Instagram. É justamente o que, justamente a falta de dinheiro que me trava. A Madá Doces Finos falou. É justamente pela falta de dinheiro que você tem que colocar muita energia no que você está fazendo. Mas exato, muita energia. Tem que fazer justamente para você ter dinheiro. Não é porque eu não tenho dinheiro que eu vou fazer, é porque eu não tenho dinheiro que eu tenho que fazer. Para mudar a chave, se você tivesse dinheiro, você não fazia, Madá. Talvez se você tivesse dinheiro, você não fazia. Realmente é uma junção de necessidade e paixão, né? Porque a confeitaria ela exige muito, ela exige muita dedicação. Então, se você tem dedicação, você não precisa de dinheiro, porque o universo conspira a favor. Você consegue fazer coisas que te geram o dinheiro que você precisa para dar passo a passo. Eu comecei sem ter dinheiro para comprar todos os equipamentos que eu precisava para poder trabalhar, e eu fui fazendo isso de grão em grão, pouco a pouco, até chegar no resultado de hoje. É isso aí. A Fran falou que coloca o marido com o bebê no quarto para ela receber os clientes. É isso aí, tem que fazer. Não é porque está fazendo em casa que não vai receber. Exato. Aí, aproveitando que a Fran falou aqui, quando eu comecei em casa também, eu lembro até hoje. Eu ia comentar também, sabe? A Fran falou, gente, não espera que o cliente entenda que você está na sua casa. Ele quer sentir profissionalismo. Principalmente se você quer vender pelo preço de uma empresa profissional, você tem que agir de forma profissional. Então, realmente, organiza para você ter todo o tempo para poder se dedicar àquele cliente. Ai, mas eu não tenho com quem deixar meu filho, e aí ele fica junto ali, o cliente até acha engraçadinho. Gente, o cliente ele acha engraçadinho porque não tem como não achar a criança engraçada, fofinha. Mas ela quer ter a certeza, só que ela vai sair da sua casa com a dúvida se você vai conseguir entregar o bolo, porque você tem o filho para cuidar. Então, quanto mais profissionalismo você puder passar, melhor. Você realmente põe o marido com o filho no quarto, então manda o marido passear com a criança, pede para a avó ficar com ele um pouquinho e mostra para aquele cliente que você tem condições de entregar o produto depois. Complementando isso, né, eu lembro até hoje, a primeira degustação de casamento, eu já fiz meus primeiros casamentos ainda, os bolos de casamento em casa, mas o primeiro eu lembro bem, porque óbvio, né, tenho certeza que você também lembra o teu primeiro, eu fiquei muito nervosa, óbvio, fiquei com medo, tudo isso que a gente sente, né, e eu pensei assim, falei, caramba, e a minha sala na época era aberta junto com a cozinha, então a pessoa ia ver tudo mesmo. E eu, beleza, vou deixar tudo organizado, fiz o meu possível, falei assim, quer saber, vou colocar uma roupa bonita, essa pessoa ela tem que ver que ela tá conversando com alguém que sabe o que tá entregando, né? Então não é porque eu tô em casa que eu vou atender a pessoa de chinelo, ou de, sei lá, descalço, qualquer coisa assim, né? Então eu coloquei um saltinho baixo, coloquei uma calça social, coloquei uma blusa mais elaborada. Você falou de um lugar, um caderno bacana para anotar, né? Eu lembro que eu peguei enfim, era um caderno que eu tinha ganho, mas ele era muito bonito, ele tinha uma capa de veludo, ele mostrava uma imponência, assim, né? Peguei uma caneta diferenciada e falei, não, tudo tem que ser impecável. E eu cheguei, por causa daquela degustação, eu emprestei um conjunto de pratos de uma amiga minha, vai lá, empresta, não tem mesmo. Pede para alguém te ajudar. Eu pedi para uma amiga minha, falei, putz, será que você não empresta esse conjunto aí de pratinho para eu atender os meus noivos e tal? Eu tenho certeza que eles vão gostar. E daí combinava a cor com o bolo que eu queria fazer. E daí eu fiz uma pegada ali. E aquela experiência foi tão bacana, porque na hora que eles entraram, eles se sentiram impactados. Porque eu acho que eles também esperavam. Poxa, eu tô indo lá na casa daquela confeiteira para ver o bolo. Mas eu lembro do olhar deles até hoje. Eles pisaram primeiro assim... E olharam, eu sei que eles ficaram impressionados, porque realmente, gente, era o meu sonho também se realizando, era o meu primeiro bolo de noiva, né? Então, tinha tudo impecável, assim, tudo organizado de forma profissional. Eu me coloquei ereta, eu me coloquei profissional, eu treinei o que eu ia falar no espelho, né? Eu aprendi isso em mentoria, você bota no espelho, veja se você está passando confiança no que você está falando. Veja, selecione as palavras para você se comunicar com o teu cliente, né? Você vai errar, mas, meu Deus, que palavras? Não! Vai na tua pegada, faz o teu processo, mas treina. E faça as coisas que nem a Joyce falou, de forma profissional. E todos os bolos, Joyce, todos os clientes, né, que eu atendi de casamento na minha casa, todas as pessoas que vieram na minha casa para fechar casamento, bolo, eu fechei.
Todas, sem exceção. Não, essa é a Então, parte isso mais prova- gostosa de quando a gente está começando, gente. Olha, um sinal que seu negócio vai dar certo é você fechar todo mundo que te procura. Porque é muito gostoso. Quando o negócio cresce mais, a proporção de, né, todo mundo que te procura fechar é bem, bem diferente. Porque aí você está falando de um marketing onde você está abrindo, né, um leque maior de divulgação, e aí nem todas as pessoas elas estão prontas para comprar de você. Então, logo elas vão vir, vão querer saber preço, e aí elas podem não comprar naquele momento. Agora, no começo, um grande sinal é que você vai, sabe, você tá indo bem, é isso. Eu falo, é assim, de 10 pessoas que você atende, não é no dia, né? No começo, 10 pessoas é às vezes no mês, né? Mas assim, das 10 pessoas que você atende, cara, 9, 10 fecham, é incrível, e aquilo te dá cada vez mais gás, né? E por que acontece isso? Porque você já começou você já começou direito, mostrando profissionalismo, dando confiança. Você, enquanto estava falando, Laís, de todo o seu processo de atendimento ali, eu fiquei lembrando também de uma coisa que eu digo, né? Você pode dar a entender que você faz bolo em casa, ou você pode entender que você é uma confeiteira exclusiva, né? Que você está ali no seu ateliê em casa, fazendo bolos exclusivos. Então, é totalmente diferente, porque o cliente ele sai da sua casa se sentindo único, porque ele teve um atendimento único. Exato. Totalmente diferente de quando ele vai numa doceria, onde cada hora que entra um cliente na sala, ele é mais um. Então, é diferente. Você pode dar a sensação que você é uma confeiteira que faz bolo em casa, ou você pode dar a sensação que você é uma confeiteira exclusiva, que atende clientes de forma personalizada. Então, é toda a atmosfera que você cria que faz a diferença no processo de atendimento e de início de trabalho. E você vai ver que o mesmo processo que você faz no começo é o processo que você vai fazer até o fim. Falo hoje na minha empresa, não é diferente. Na verdade, difere sim. Sabe qual que é a diferença hoje, talvez? Hoje eu tenho menos tempo que eu tinha para aquele cliente lá atrás. Hoje eu tenho um contato mais rápido com esse cliente hoje do que eu tinha lá atrás. Por quê? Eu já falei tanto, eu já passei tanta transformação para os clientes que chegam até a mim através das minhas provas sociais, porque hoje um cliente que vem até a mim, ou ele já comprou de alguém, né? Ou ele já foi, aliás, ele conhece alguém que comprou de mim, me indicou para ele, ou ele foi numa comemoração que tinha um produto meu e ele amou e me procurou por isso, ou então ele viu, né, a minha rede social e se encantou com tudo que ele viu lá, que quando ele chega, ele está pronto para comprar. Ele está pronto, ele já sabe o que quer, porque ele já pré-selecionou antes, porque ou ele comeu já e já gostou, ou ele viu no meu site, na minha rede social e já selecionou, ou seja, eu já dei um pré-atendimento através da minha prova social. Então, hoje é mais rápido do que era antes. E olha que interessante, Laís, os meus maiores clientes são os meus clientes lá de 10, 15 anos atrás. Até hoje, clientes que foram na minha casa, no meu apartamento. Esse fim de semana eu fiz o aniversário da filha de uma dessas minhas clientes, que eu falo, meu Deus do céu, quanto tempo. Eu fiz os aniversários dela quando ela era criança e fiz agora o aniversário de 18 dela. Teve um agora esses dias atrás que estava se formando já na faculdade nos Estados Unidos. Eu falei, meu Deus amado, eu fiz os bolos dela para a escolinha, meu pai. Então, assim, era um relacionamento muito forte. Você cria, na verdade, não são clientes, você cria parceiros, né? Que ao longo dos anos confia tanto em você. E tudo que um cliente precisa é um parceiro nesse segmento. Quando ele gosta de comemorar, o cliente ele não quer ter trabalho de ficar procurando uma confeitaria. Ele quer ligar para a confeiteira que já conhece o gosto dele, que já conhece o que ele gosta, o que ele não gosta, e só falar o que ele quer, qual é o tema de agora. Que é o que meus clientes fazem. Meu cliente só hoje fala para mim assim, o tema é esse. Fica à vontade, confia em você. É o que eu mais escuto. Exato. Desses clientes que eu já criei neles essa confiança, eu já dei a eles prova suficiente da qualidade que a minha empresa pode ofertar. E hoje, eu brinco, eles me dão até o direito de errar. Quando a gente erra, e a gente vai continuar errando a vida inteira, porque cada erro que a gente tem, a gente
avança para mais um processo assertivo na nossa empresa, eles compreendem que a gente tem um resultado, né? Como eu disse agora, no geral, o resultado é muito bom. Se a gente falhar em algum desses quesitos, ele entende que somos humanos, ele entende que nós somos, enfim, que nós somos seres humanos imperfeitos como eles. Então, assim, é isso que a gente tem que criar no cliente, essa confiança, essa atmosfera, essa segurança o tempo inteiro, quando você está vendendo, desde o começo, porque aí o negócio só prospera. Muito bom, Guria, muito bom. Que bom ouvir isso, porque é a validação, mais uma validação de tudo que eu já falo para as alunas, sabe, Joyce? Essa questão que você falou agora desse cuidado, desse carinho com o cliente, ser tão prova de que isso traz resultado, é que depois de tantos anos da tua empresa, de tantos inúmeros outros clientes já terem passado, você continua vendendo para as mesmas pessoas, né? Então, eu falo isso muito para as alunas também. Gente, foca em atender bem o cliente, porque daqui a pouco vai começar a vir o cliente que só fala assim, o tema do aniversário do meu filho desse ano é o Homem-Aranha. Do outro ano vai ser o Mickey. Do outro ano vai ser... E daí já vem mais um filho, eu quero fazer um aniversário com você. Tem cliente meu que nem pergunta o sabor. Ele só fala assim, Laís, eu não gosto de nós, o resto é com você. Tipo assim. E daí a gente para com aquela coisa, porque eu preciso... Para não, né? Diminui muito aquela questão, será que o meu cliente vai gostar do meu recheio? Será que ele vai gostar da minha massa? Porque, mais uma vez, é o que a gente falou. Não é só ter uma massa, um recheio gostoso, mas é todo esse entorno que você faz ao redor dos clientes. É isso que vai fazer diferença a longo prazo e é isso que vai fazer com que os teus clientes virem a tua propaganda também. Além deles amarem, serem fãs do seu trabalho e sempre voltarem para você, eles divulgam o teu trabalho. Porque é tão incrível você achar alguém que você confia hoje. É tão raro, né, Joyce? Poxa, você olha, sabe, na nossa cidade, né? A gente mora em capital, tudo. Dê aquele monte de informação, aquele monte de boleira, você trupica e cai mais uma confeitaria, mais uma loja de doce, né? Pelo menos aqui em Curitiba é assim. E você tem a confiança da pessoa, que você só liga, manda uma mensagem, ela vai resolver o teu problema, né? Eu sempre falo muito para minhas alunas também, para o pessoal da live. Quando o cliente entra em contato com você a primeira vez, o que ele quer? Aí você pensa, ele quer um bônus, Laís. Não, ele quer que você resolva o problema dele. Ela está tarefada, ela está trabalhando, ela está cuidando dos filhos, ela está dando conta dos problemas financeiros, emocionais, e a pandemia, e um monte de coisa ao mesmo tempo. Ela não quer ter que ficar lidando com uma pessoa que está insegura. E será que esse bolo vai ser bom? Será que vai dar certo? Não, ela quer que você entregue rapidez, agilidade, algo que ela possa confiar de qualidade. E isso o mercado tá pobre em entregar pra gente, né? Tá todo mundo entregando sempre mais do mesmo, tudo igual. E quando você começa a confeitaria, quando você vai dando os seus primeiros passos, você tem a oportunidade de criar essa rede de clientes apaixonados pela tua marca, pelo que você é, a ponto disso crescer depois naturalmente, né? Deixa eu ver o que mais que apareceu aqui. Você falou agora, né? Eu fiquei lembrando aqui uma coisa tão importante que eu falo. Não deixe o cliente perceber que você tem problema. Deixa só ele ter. Deixa só ele ter. Não deixa o cliente te ligar e você tá com criança gritando no pé do ouvido. Ou então atrasar uma entrega e você dizer para o cliente que você teve que levar seu filho no médico. Gente, por melhor que seja a desculpa que você dá em relação a ter tido problemas por conta de família ou qualquer coisa, o cliente, ele não quer mais um problema. Ele vai ou te ouvir, mas ele não vai entender, porque ele só queria uma coisa, que você honrasse com o compromisso que teve com ele. Então, nunca dê mais um problema para o cliente além dos dele, só dê solução. Nunca coloque nenhum empecilho para entregar, né, alguma coisa baseado em problemas familiares, baseados em problemas pessoais, tá? Porque o cliente não entende esse tipo de coisa. É o que a Laís falou, você só precisa resolver o problema do cliente. Ele não está querendo só um bolo, ele está querendo solução para um problema. Ele vai ter um aniversário e ele precisa ter o símbolo dessa celebração lá. O que você tem para oferecer para ele? Porque não dá para fazer a festa só com o aniversariante, precisa de bolo. Se você tiver um doce legal, ele também vai querer. Se você tiver um negócio a mais, ele também vai querer, porque ele está querendo soluções. Quanto mais soluções você tiver para ele, melhor. Então é isso. Faz todo sentido se preocupar com isso, porque realmente é se preocupar em falar isso para os seus alunos, Laís, porque o cliente quer solução, ele não quer problema, já basta os dele. Todo mundo tem.
Vamos ver o que vai falar. Então, a Eliane Ribeiro perguntou aqui também pra gente, como reajustar os valores sem perder o cliente ou causar susto no cliente? Elaine, tem que ser transparente com o nosso cliente. Outra coisa que o cliente sente cheiro é quando você não tem segurança naquilo que você está falando. Por mais que você ache que você esteja falando com segurança, se você olha, veja bem, então, esse produto aqui que você está me pedindo, eu vou te mandar a tabela, mas ó, eu já vou te explicando. Teve um pequeno reajuste. Quanto mais você explica, você fica floreando e você fica dando volta no teu cliente, mais uma vez você está entregando o quê? O que a gente acabou de falar. Você está entregando um problema, uma objeção, uma coisa que a gente sabe que vai incomodar o cliente. Fale de forma clara. A nossa tabela foi reajustada, os produtos importados aumentaram de preço, o mercado agora, com o aumento do dólar, eu tive que fazer esse repasse e você entrega para o seu cliente. E se o seu cliente não entender, mas ficou muito, mas poxa vida, é o que é. Você não vai poder manter o teu produto. Gente, pense em Callebaut, né? Pense em chocolate belga, que por matéria-prima cara, muitas matérias-primas, nossa, vários insumos que a gente usa em confeitaria, todos importados. Como é que você não vai repassar? Então não tem essa, se vai causar susto no cliente. Pode ser que ele se assuste, mas você também está assustado, é o teu negócio. O que você tem mais vergonha, mais medo? De não repassar para o cliente ou de no final do mês você ter o pânico de pegar suas contas e ver que você não vai dar conta de pagar porque você não fez repasse? Exato. Não tem, eu falo, não, você não tem que explicar para o cliente que teve alteração. A realidade está aí para todo mundo. Ele sabe que as coisas são mais caras. Então, quando você entender que você precisa reajustar seu preço, reajusta. E quando ele te pedir o valor do seu produto, você dá. Se ele disser que ficou mais caro, você vai poder simplesmente dizer para ele como tudo ficou mais caro, nossos produtos não, né? Os nossos produtos não foram diferentes. Mas com certeza você vai continuar recebendo a mesma qualidade de sempre e muda esse discurso do problema para a solução. Quando o cliente questionar o seu preço, claro, você pode dar a explicação para ele ali bem sucinta, né? De que como tudo aumentou, né, com você não foi diferente. E aí já muda o discurso, parte mas como sempre você vai receber um bolo de qualidade, nós continuamos, ao invés de reduzir a qualidade do nosso produto, a gente continua oferecendo os melhores ingredientes, porque entendemos que isso é o mais importante para você. Então o cliente começa a falar, realmente, isso importa para mim. Não, faz sentido, porque para ele também tudo subiu, gente, não foi só para você. Os mesmos ingredientes que você usa para fazer um bolo, ele usa para poder abastecer a despensa da casa dele. Quem não compra um trigo? Quem não compra um açúcar? Quem não compra um leite? Quem não compra ovo? Meu Deus, não precisa explicar demais. Quanto mais você explica, mais o cliente duvida. Então não explica demais. Ressalta a qualidade do seu produto. É isso aí. Boa, excelente. Que dupla, hein, Joyce? Que dupla. Quando é que você vai pra cá ou sou eu que vou pra aí? Ai, vou aí ou vem, pode vir. Ai, amor, e a Cris também perguntou pra gente, vamos lá. Sair na rua para vender de porta em porta. O que vocês acham? O que você acha disso? Eu acho que é uma grande primeira oportunidade. Oportunidade, você está mostrando, né? Oi? Depende do produto, mas eu acho que na era em que a gente está, né, da tecnologia, eu acho que você consegue fazer isso de maneira mais fácil, vendendo pela internet. Você pode, né, ao invés de ir bater na porta do cliente, você pode atingir um público que acessa. Gente, tá todo mundo no celular, pelo amor de Deus. As pessoas nem televisão elas assistem mais. É mais fácil você fazer uma divulgação gratuita pelo seu Instagram do que querer pôr dinheiro na Globo para poder anunciar em horário nobre. Então, imagina, para que bater na porta das pessoas se você pode fazer isso através da internet. A internet veio para mudar, veio para democratizar o marketing, a divulgação, as vendas de qualquer pessoa. Então, eu acho que dependendo do cliente que você tá vendendo,
realmente você só vai encontrar ele batendo na porta, que hoje em dia seriam pessoas mais velhas, né? Pessoas aí de entre 50 a 60 anos, que não tem muita intimidade com a tecnologia, mas se o público que vai comprar o seu produto tem entre 18 e 40 anos, não precisa ir atrás dele. Atrai ele pela internet, porque ele vai te achar. Hoje está todo mundo no celular. Divulga bem o seu produto, coloca ele em pontos chaves da cidade, que eu acho que você consegue usar esse tempo que você sai andando por aí para produzir mais. Essa questão do tempo você pegou bem aí para finalizar. Eu comecei a responder, a Cris é minha aluna. Eu costumo falar nas lives como um primeiro passo, mas é primeiro passo mesmo. Quando você não tá com a tua cozinha ainda cheia, quando você não tem o dia inteiro, quando sobra dia, né? Quando eu comecei, eu também tinha esse medo de ficar muito tempo sem produzir, e eu fui pra rua, eu fui mesmo. Eu bati na porta das minhas vizinhas, do pessoal que morava perto de mim, né? Eu morava num bairro aqui que era todo residencial, era uma casa do lado da outra, e eu falei, gente, como é que eu vou começar? Beleza, comecei também pelo Instagram, atazanei todas as minhas amigas, grupos de família, toda a galera que tá, onde eu tava no WhatsApp, eu conversei, mandei menu também. Então é aquela pedrinha na água que trouxe muito resultado para mim, né? Os meus primeiros clientes foram, sim, os vizinhos que estavam ao redor, foram as primeiras encomendas. Na época eu fazia torta gelada também para o final de semana, mas o que a Joyce falou é muito importante, é muito importante. Se você, de repente, se pegar, mas tá dando resultado, minha vizinha dali pegou, da outra rua, avisou para outra, e foi. Só que se você entender que esse é um processo que depende de você, aí a gente cai naquela outra história, né? Se você ficar enfiada dentro da cozinha, sempre atrás do processo, ou correndo no boca a boca atrás de um cliente de cada vez, você não vai crescer. Como um pinguinho na água, né? Como a primeira pedrinha na água para criar ondas, funciona. Mas se você... E eu sei, Cris, que você já está numa outra pegada. Aí já não rola mais. Você já está mais do que pronta para o próximo passo. Vamos lá. Às vezes dá para ser um start, mas não dá para levar isso por muito tempo, né? Não. Guloseimas da Preta, Maitê, lindona. Se todas as confeiteiras precificassem da maneira correta, minha aluna também, não teríamos esse tipo de problema de ficar explicando valores. Ninguém questiona a consulta de uma consulta médica, né? Porque todos cobram o valor certo pelo seu trabalho. É isso mesmo. Boa, Maitê, boa. A Cris perguntou ali, Laís, pergunte o que a Joyce acha da venda de porta a porta. Já perguntei, tá. Tá bom, tchau. É isso, meu amor. Olha lá, a Clau falou, show de live, queria uma live com vocês duas só sobre atendimento ao cliente. Ai, que massa! Ó, podemos marcar, vou ficar muito feliz. A Joyce tem muito... Olha que legal, gente, depois quando a Guloseimas da Preta falou, olha, se todas as confeiteiras precificassem da maneira correta, não teríamos esse tipo de problema, ficar explicando valores. Ninguém questiona valor de consulta médica, né? Porque todos cobram certo. Então, é isso. Primeiro, ó, para você ver, sabe que uma coisa que eu sempre brinquei muito, né? Que eu queria cobrar até atendimento, porque, gente, não é simples. Na verdade, 50% do processo, né, do tempo que você leva para entregar um bolo, está envolvido entre o atendimento e a idealização daquele processo. Ou seja, quanto tempo que você que trabalha sozinha na cozinha de casa precisa para poder entregar um bolo, às vezes 1 ou 2 dias, né? Ou então, legal, eu tô top, ou num dia o cliente pediu, eu já faço até o fim do dia, eu tô com o bolo pronto. Mas com certeza, metade do dia foi para entender o desejo do cliente, idealizar o processo, e depois metade do dia foi fazer. Ou seja, eu falo, meu Deus, como eu queria cobrar atendimento, porque dá um trabalho, assim, extrair do cliente o desejo dele de uma maneira tão grande para depois você ainda transformar o desejo dele, o sonho dele, né, em realidade, gente, é coisa de mestre. E aí vem uma coisa que você falou aí, né? Até médico cobra consulta, né? Não é mesmo? E ele cobra consulta não é para te operar, ele cobra consulta só para te dar o medicamento, ele não te dá o remédio. Ele não entrega o remédio quando você vai lá, né? Só se ele tiver lá guardado lá algum daqueles remédios à amostra. Mas o que acontece? Ele cobra só por parte do serviço que a gente não cobra. Então, assim,
E outra coisa que ela falou ali também que é importante, além de você saber precificar o seu produto, você tem que levar em consideração o tempo que você leva para poder atender esse cliente também. Parem, né, de precificar produto só com base no produto, só com base no tempo de fazer o produto. Lembra do tempo que você leva para atender esse cliente. E aí, esquece o valor que as confeiteiras que não sabem se dar valor cobra. Porque muitas vezes as pessoas vendem mais barato porque na maioria da minha região vende por esse preço. E eu não consigo vender mais caro que isso. Lembra que eu contei agorinha? Quando eu comecei, eu não vendia mais barato que as docerias famosas. Porque se eu não vendesse num valor equiparado ao deles, eu nunca ia ter uma doceria como a deles. Então, eu precisava cobrar o valor adequado. Se você ficar cobrando o preço das confeiteiras que não tem resultado, você também não vai ter resultado. Então, para você ter resultado, você tem que olhar qual valor cobram as pessoas que têm resultado e ter confiança, passar credibilidade para aquele cliente, porque ele compra. O cliente ele não está preocupado com o preço, ele está preocupado com a segurança que você tem para oferecer para ele. Segurança que vai ser um produto bonito, segurança que vai ser um produto gostoso, segurança que vai ser entregue no dia combinado. É tudo isso, é um conjunto da obra que o cliente quer. Ele não quer o produto apenas. Ai, Joyce, muito bom. Eu vou finalizar a nossa live. Dá para falar mais 3 dias, né? Incrível. Gente, primeira coisa, tá anotado aqui, tá fixado no comentário aqui embaixo, ou você vai aqui em cima, né? Se você clicar ali em cima agora, vai aparecer o Instagram da Joyce também para vocês conhecerem. Deixa eu só responder a Eliane. Laís, deixa eu só responder a Eliane que escreveu: eu confio no meu produto, ele é bom, mas tenho dificuldade de precificar e aparecer nas redes sociais. Eliane, confia em você, lindona, não é no produto. Confia em você. A chave é essa, a virada de chave não é no produto, é em você. O produto ele é um paliativo, tá? Ele com certeza é bom. Agora, para você vender, você precisa confiar em você. Se você confia em você, você vai saber precificar. Porque quando você sabe o seu valor, você sabe pôr preço naquilo que você põe sua mão. Ai, Laís, muito desse bom, jeito a gente não sai daqui. Se eu não der tchau aí, nós vamos ficar aí até... Joyce, meu amor, muito obrigada. Você, sem a menor dúvida, foi um dos grandes presentes que a confeitaria me deu, né? Me entregou. E, gente, não percam de ver o trabalho da Joyce. Ela tem o primeiro destaques dela, quando você abrir o Instagram dela, conta um pouco da trajetória mais detalhada, né? Ela fez ali uma sequência linda de stories. E eu muito, 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 muito recomendo que vocês acompanhem o trabalho. É uma profissional incrível, inspiradora. E muito obrigada, Joyce. Você soma na minha caminhada também. Obrigada mesmo. Beijo, lindona. Desde que a gente se conheceu, eu lembro quando eu te mandei o primeiro oi particular, né? Porque a gente fazia parte ali do mesmo grupo. Eu te dei o meu primeiro oi particular para te dizer o quanto eu estava ali acompanhando, torcendo, amando tudo que você estava fazendo, vendo o quanto você estava entregando para as pessoas ali de maneira tão generosa, porque eu falo, meninas, o que vocês têm dificuldade de vender o produto de vocês, imagino que ela ia tirar esse tempo ainda para poder ajudar vocês. Vocês têm noção o que é ela parar, filmar, para poder te contar que você pode ir mais longe, para te contar que você pode ter resultado com o que ela está te mostrando ali, ou no que você já faz e tá aí com medo de vender. É isso, dê valor a si mesmo, acredite em vocês, não tem nada que vá levar vocês mais adiante do que essa confiança. E quando a gente se conheceu ali através do grupo, eu vi o quanto você tinha uma paixão enorme pelo que você estava fazendo ali, o prazer que você tinha em ensinar as gurias, o quanto elas também deixou a gente doida, a gente sabe, eu dei aula por muito tempo, eu sei que às vezes tem aluno que deixa a gente doido, porque a gente está falando, olha, faz isso, e a pessoa te fala que ela não consegue. E aí te dá trabalho, né? Poder explicar aquilo para a pessoa. Então, acreditem, gurias, confiem. Confiem em vocês, tá? O que vocês precisarem de ajuda nessa trajetória, a Laís está aí para ajudar vocês. Coragem! Obrigada, Joyce. Um grande abraço para você. A gente vai se encontrar em breve. Beijo. Tamo junto até depois do fim. Tchau, tchau.